Estamos aqui para mais uma aula. Tem aqui o eixo X, o eixo Y, o centro do plano cartesiano. Eu vou traçar minha circunferência trigonométrica de centro O. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica tem uma unidade, ou seja, a minha circunferência trigonométrica tem o raio de medida 1. Com isso, eu vou traçar aqui, nesse ponto, a origem da circunferência trigonométrica. Então, a partir do ponto A, ela vai no sentido anti-horário, ou seja, todos os arcos são positivos. E ela começa aqui com o raio 1, formando o ângulo alfa, que é o meu ângulo central. Lembrando que esse ângulo central tem a mesma medida do arco que ele forma. Se eu fizer aqui a projeção sobre o eixo X, ela é ortogonal. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Note, se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho o ângulo alfa como minha referência. Então, se eu tenho no triângulo retângulo o ângulo alfa como referência e já tenho um dos lados, eu posso pegar aqui o lado oposto, que seria cateto oposto, com a hipotenusa. Qual o nome da relação que fala cateto oposto e hipotenusa? A relação seno. Então, no triângulo retângulo, cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Então, o seno do ângulo alfa, que é meu ponto de referência. Note que o seno do ângulo alfa, essa projeção estava aqui em verde. Se eu projetar no eixo Y, esse segmento laranja vai ser igual a esse segmento laranja. Então, seno do ângulo alfa é esse segmento laranja. Com isso, podemos afirmar que a projeção seno de um ângulo se dá sobre o eixo Y. Então, quando eu falo seno de um ângulo, eu estou falando o tamanho dessa projeção sobre o eixo Y. Então, lá. Então, o seno do ângulo, alfa, é o tamanho dessa projeção que está aqui em laranja sobre o eixo Y. Então, lá. Seno é a projeção sobre o eixo Y. Então, esse segmento de reta. Como aqui eu estou no primeiro quadrante, essa projeção desse seno do alfa poderia ser de 10, 20, 30, 45, 80 graus. Todos estão no primeiro quadrante. Todos formariam um segmento de reta laranja sobre o eixo Y, ou seja, todos estão acima do zero. Então, qualquer ângulo no primeiro quadrante, o seno dele é positivo. Vamos agora pegar esse mesmo ângulo e pegar o seu correspondente lá no segundo quadrante. Vou fazer uma reta paralela ao eixo X. Está aqui. Tem então esse arco. Traçar o raio unitário aqui. Vou projetar o segmento aqui, ortogonal no eixo X. Formou aqui meu ângulo alfa. Novamente, tenho meu triângulo retângulo. Vou usar o alfa como referência. Então, tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual o nome de cateto oposto sobre hipotenusa? É a relação seno. Então, o seno desse ângulo alfa é essa projeção que está aqui, ó, entre cateto oposto e hipotenusa. Se eu projetar ela lá no eixo Y, então esse segmento laranja, lá no eixo Y, está aqui. Então, o seno de qualquer ângulo no segundo quadrante, projetado lá no eixo Y, novamente,
Seno é projeção sobre o eixo y. Então está aqui. No segundo quadrante, qualquer ângulo do segundo quadrante, a projeção sobre o eixo y é o seno. E todos estão acima do zero. Então, o valor do seno de qualquer ângulo no segundo quadrante, ele é positivo. O mesmo ângulo, projetei no segundo quadrante, vou projetar para o terceiro. Está aqui. Então, esse ângulo correspondente lá no primeiro. Tem o raio unitário. Tem aqui meu ângulo alfa. Tem meu triângulo retângulo aqui. Em relação ao alfa, eu tenho novamente cateto oposto, hipotenusa. Então, a relação seno. Seno de alfa. Note que, se eu projetar o seno de alfa aqui sobre o eixo y, está aqui, ó, o seno de alfa é a projeção sobre o eixo y. Note que no terceiro quadrante, que é toda essa região em amarelo, o seno de alfa, esse segmento laranja, esse pedaço aqui, ele está abaixo do zero. Então, qualquer ângulo no terceiro quadrante, o seno dele é negativo. Vou fazer agora a projeção desse mesmo ângulo, ó, para o segundo, para o terceiro, agora para o quarto quadrante. Está aqui. Então, esse ângulo projetado no quarto quadrante. Tem aqui o raio unitário, o ângulo alfa, meu triângulo retângulo, está aqui. Novamente, cateto oposto, hipotenusa. Relação seno. Então, seno do ângulo alfa seria a projeção em cima do eixo y. Está aqui novamente. Note agora que o seno do ângulo alfa é esse segmento laranja sobre o eixo y. E aqui no quarto quadrante, toda essa região amarela, então qualquer ângulo que está aqui no quarto quadrante, a hora que eu projeto no eixo y, será o seno, será esse segmento laranja. Ele também é negativo, porque está abaixo do zero. Está aqui. Muito obrigado e até a próxima.